Há 70 anos, os brasileiros acompanhavam encantados as primeiras imagens transmitidas pela televisão no país. Neste final de ano, a Band resolveu celebrar essa história incrível junto com você, apresentando um documentário inédito que mostra as aventuras, as inovações e as criações de Assis Chateaubriand, o responsável pela inauguração da TV Tupi, Canal 3 de São Paulo, em 1950. Você vai conhecer melhor a vida de um arretado baixinho paraibano que revolucionou as comunicações e construiu o maior conglomerado jornalístico do país no século XX, os Diários Associados. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, ou simplesmente Chateau, era um homem cheio de paixões. Foi jornalista, advogado, senador, diplomata e até imortal da Academia Brasileira de Letras. Foi também um empresário audacioso e visionário que reuniu um dos acervos de arte mais relevantes da América Latina, percebendo uma janela de oportunidade logo depois da Segunda Guerra Mundial, com obras-primas de artistas europeus oferecidas a preços razoáveis. E com esses quadros e esculturas criou esse incrível Museu de Arte de São Paulo, o MASP, onde estamos agora. Um museu que tem ainda hoje suas obras disputadas para empréstimo pelas principais instituições culturais do mundo. Bom, chega de apresentações e vamos ao que interessa. Com vocês, a figura de Chateau. O jornalista Assis Chateaubriand foi uma estrela de primeira grandeza no jornalismo brasileiro. Ele influiu decisivamente na vida nacional, pelo menos durante umas 5 décadas. Um homem que dá um salto e dá uma passagem no Brasil para uma outra categoria. Então é o Brasil antes e depois de Chateau, se nós formos pensar, o mundo moderno. Ele é um homem que nos coloca na modernidade. Olha, Chateau é um fenômeno. Provavelmente foi uma das figuras mais interessantes do século XX no Brasil, porque ele juntava várias características, vários ingredientes. Um iluminado, um desbravador, uma pessoa que veio ao mundo para ser mais do que um. Alguém que se propôs a fazer determinada coisa e fez, e que nunca fugiu da sua linha central, de fazer isso em benefício de um país que ele adorava, que ele gostava. Atrevido, corajoso e, eu diria, alucinado. Ele teve a visão do país, né? Quer dizer, ele teve a visão de que a mídia tem que ser nacional. Porque ele estava sempre além, ele estava sempre à frente das coisas. Ele conseguiu impulsionar o Brasil num rumo na comunicação como ninguém fez. Realmente é uma lição inesquecível. Era um visionário. Depois dele não apareceu mais ninguém semelhante. Chateaubriand, um exemplo brasileiro, próspero empreendedor, investidor pioneiro, ilustre paraibano, natural de Umbuzê. A vida de Assis Chateaubriand, desde os seus primórdios, ela é marcada por fatos inusitados. Haja visto o seguinte: antes dele nascer, o avô dele era um homem assim de uma visão extraordinária e se vinculava à Europa. Lia René de Chateaubriand. Ele era professor e no colégio que ele fundou, já em Pernambuco, ele colocou o nome do colégio, Colégio Chateaubriand. Não tinha nada a ver com Pernambuco. Por isso é que Dr. Assis recebeu depois o nome.
Vamos direto aos fatos deste dia ensolarado na aprazível cidade de Umbuzeiro, divisa da Paraíba com Pernambuco. Veio à luz em residência na área central deste município o segundo filho do juiz Francisco José Bandeira de Melo e de Dona Maria Carmen. O menino, que nasceu com muita saúde na manhã desta quarta-feira, será batizado com o nome de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. O pai dele veio para aqui como juiz de direito e aqui ele nasceu na casa que eu citei ali e dali ele foi embora. Ficou pouco tempo. Não era exatamente um modelo de beleza. Então, um homem pequeno, um físico mais tendendo ao atarracado, e na infância sofreu, pelo menos durante alguns anos, inclusive isto o impediu de frequentar uma escola normal, vamos dizer assim, ele sofreu por ser gago. Então ele foi durante muito tempo muito vinculado e muito preocupado com a sua própria aparência e não contente, não satisfeito com como ele era visto publicamente. Olha, o Chateaubriand é uma figura fora de série no contexto das criaturas humanas, porque, primeiro, ele é uma pessoa que se alfabetiza oficialmente muito tarde e que ganha todos os graus de alfabetização ou de educação no sentido didático. Ele ganha em tempo rapidíssimo. Você já imaginou alguém que, antes de completar 25 anos, é doutor, professor da universidade onde ele estudou? Naquela época, a grande escola de direito deste país era a Escola de Direito do Recife. Lá são os famosos debates de Tobias Barreto, de Castro Alves. Lá é aquela vida brilhante do Teatro Santa Isabel. Recife é um palpitar de talentos, de vontade intelectual e tudo isso. Então ele foi estudar aos 17 anos, fazer Direito, passou no vestibular. Enquanto fazia o curso de Direito, ele trabalhava na imprensa e teve a missão de entrevistar as pessoas que passavam de navio lá, etc. Teve Jornal Pequeno, Diário de Pernambuco e outros veículos lá do estado. E tanto é que, ao se formar, ele já era redator-chefe de um dos veículos lá de Pernambuco. Durante o curso de Direito, ele estudou alemão com os padres. Os padres arranjavam livros para ele em alemão e ele estudou alemão e levava para a República e se formou em Direito. E, ao se formar, fez o concurso para catedrático. Quando era jovenzinho, ele disputa uma cátedra com um grande intelectual da época, Pernambuco. Larga Pernambuco, vem para o Rio de Janeiro, vai ser advogado do Percival Farquhar, que era outro potentado, sujeito que construiu a Madeira Mamoré, que construiu linhas férreas na América Latina inteirinha. Aí ele começa, nesse momento, 1924, que ele começa uma trajetória absolutamente incontrolável no ramo das comunicações e nessas atividades paralelas. Chegando no Rio, ele se animou a trabalhar no jornalismo e logo se fez redator-chefe do Correio da Manhã, que foi um grande jornal, era um jornal de peso naquela época. E o Correio da Manhã, como ele já falava alemão, que aprendeu no Recife com os frades, mandou Chateaubriand para ir à Europa, a fim de fazer uma série de entrevistas com aquelas grandes figuras de generais, etc. E ele foi para fazer isso, correu a Europa toda, Alemanha, Inglaterra, Itália, toda aquela região da Europa. Mas ele não se conformava, ele tinha a vocação de ter um jornal e até ampliar isso. E ele ficou no Rio, primeira coisa que ele fez foi comprar o Jornal. Tanto que o Jornal era o líder dos diários associados, desde o primeiro dia. Depois, Dr. Assis tinha o interesse de fazer no Brasil todo um jornal e uma estação de rádio. E atenção para o fato relevante no mundo das comunicações.
O advogado Chateaubriand Bandeira de Melo, formado em 1913 na Faculdade de Direito de Recife, que atua há quase 10 anos no Rio de Janeiro, adquiriu o diário O Jornal, sediado na capital da República. Informa-se que o referido bacharel exerceu recentemente cargo de confiança no Palácio do Itamaraty e estabeleceu residência num apartamento luxuoso do Hotel Copacabana Palace, inaugurado há um ano na Orla Carioca. Quando ele comprou O Jornal, ele tinha uma noção de que o Brasil precisava se comunicar. O Brasil não tinha nem estradas, não tinha nada naquela ocasião. E para ele, a questão da comunicação através da imprensa era uma forma de fazer o Brasil se entender, se conhecer. O Chateaubriand, ele realmente deu uma contribuição extraordinária à imprensa brasileira e ao jornalismo, porque ele teve a visão do país, né? Quer dizer, ele teve a visão de que a mídia tem que ser nacional, né? Já que havia dificuldade de comunicação e tal, ele usou a tecnologia disponível e fez jornais no Brasil inteiro. Na manhã deste sábado, chegou aos leitores de grande parte do país o primeiro número da revista semanal Cruzeiro, com tiragem espantosa da ordem de 50 mil exemplares. O periódico, de propriedade do empresário Assis Chateaubriand, foi lançado com grande festa no centro do Rio de Janeiro e passa a integrar o promissor grupo dos Diários Associados. O Cruzeiro é um outro fenômeno. Em 52, ela tirava 750 mil exemplares semanais, sem assinaturas, só venda em banca, em todo o país. Vejam vocês o que significa isso. Ela seria hoje uma revista importantíssima no mundo, em termos de tiragem. E no Cruzeiro ele fez coisas mirabolantes. Ele cismou de casar uma índia chamada Jacuí com um sertanista chamado Aires da Cunha. Foi lá para o Xingu, ele conseguiu fazer o noivado dos dois e casou na Candelária de Mercedes, de Rolls Royce, ele como padrinho. A Jacuí perplexa e o Rio de Janeiro todo perplexo. Ele dizia o seguinte, que a nação só se desenvolve através de um povo educado. O povo, para ser educado, precisa de ter comunicação de massa. A comunicação de massa só se faz pela imprensa. Era essa a ideia dele. Ele, quando saiu de Pernambuco, saiu para fazer advocacia. Mas quando chegou à conclusão de que o jornal era o hábito sésame para ações políticas e desenvolvimentistas em geral, se voltou para a aquisição de uma unidade jornalística. E essa foi o Jornal do Rio de Janeiro, né? Mas ele não perdeu de vista que Pernambuco, como um estado tradicional de grande efeito na política nacional, ele achou que um jornal de Pernambuco teria condição de estabelecer um relacionamento com o Brasil mais forte do que qualquer outro estado. Foi registrada em cartório na capital pernambucana a compra do tradicional jornal Diário de Pernambuco pelo grupo de comunicação Diários Associados, dirigido pelo jornalista Assis Chateaubriand. A aquisição acontece poucas semanas após a criação da Agência Meridional de Notícias, primeira do gênero no país. O secular Diário de Pernambuco, que passa a integrar os associados, foi fundado em 1825. O Diário Pernambuco, né, é o mais antigo jornal do Brasil e a mais velha publicação diária impressa em língua portuguesa. Ele já tinha trabalhado no Diário Pernambuco, né, logo no início da sua carreira jornalística, numa fase extremamente difícil do diário, em matéria política, né. Ele jamais se afastou, né, de Pernambuco e estreitou essas relações ainda mais quando incorporou, em 1931, o Diário de Pernambuco à sua rede de jornais, emissoras de rádio e, posteriormente, de televisão. Não havia comunicação, não havia satélite, não havia nada, né? Então ele achava que precisava.
uma estação de rádio em cada estado e um jornal. Foi das comunicações magnata verdadeiro, Diários Associados e a revista O Cruzeiro. Teve mais de 100 jornais cobrindo o Brasil inteiro. Ele deve muito do que ele conquistou ao Getúlio. A compra do O Cruzeiro, por exemplo, ele obteve um pouco do dinheiro com o Farquhar e um pouco do dinheiro Getúlio chamou um banqueiro do Rio Grande do Sul para emprestar dinheiro para o Chateaubriand. E emprestar dinheiro para o Chateaubriand era mais ou menos como dar dinheiro para o Chateaubriand. Então ele tem uma relação ambígua com Getúlio. Na Revolução de 32, ele rompe com Getúlio, fica com os paulistas, é preso e é deportado para o Japão e foge do navio. É uma passagem da vida dele, muito Indiana Jones. O navio zarpa do Rio de Janeiro e ele apronta um escândalo lá dentro com o comandante do navio e diz: eu não estou aqui como passageiro, eu estou aqui como degredado. Eu fui obrigado. E quando chegar no seu país, o senhor vai para a cadeia. O Japão vai botar o senhor na cadeia. E ele acaba voltando, colocam ele no escalé, ele acaba voltando clandestinamente para o Rio de Janeiro e se esconde, fica escondido até terminar a Revolução de 32 e depois reata com Getúlio. Ele é um homem que está presente já naquilo que se chama de Revolução de 30, em 1930. Então ele já está presente na chamada Aliança Liberal, já está junto com Vargas. Vai ser um homem que vai ter importância em 1932. E da mesma maneira como foi um homem que esteve presente em grandes momentos da vida de Getúlio, nunca vai deixar de ser um crítico feroz a Getúlio e uma pedra no sapato. Diria eu, muitas vezes, um pedregulho difícil de carregar no sapato de Vargas. A partir de determinado momento, já em 32, nós o vemos numa situação de oposição e a partir daí ele vai ser um opositor. Ele foi dono de grandes jornais, mas com o passar do tempo, ele vai começar a diversificar as suas atividades. A primeira diversificação vai ser na direção do rádio. Então ele vai comprar uma emissora de rádio, vai trabalhar e vai entender a importância de uma outra forma de comunicação que deu uma comunicação escrita. O Brasil ganha uma nova emissora de rádio. A PRG3, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, foi inaugurada oficialmente nesta quarta-feira com a ilustre presença do físico italiano Guglielmo Marconi, inventor do rádio. Já nasce com a carinhosa alcunha de Cacique do Ar, o mais ousado empreendimento das emissoras e diários associados do jornalista Assis Chateaubriand. Quando começou, em 1924, quando ele comprou o Jornal, ele tinha uma noção de que o Brasil precisava se comunicar. O Brasil não tinha nem estradas, não tinha nada naquela ocasião. E para ele, a questão da comunicação através da imprensa era uma forma de fazer o Brasil se entender, se conhecer. E daí surgiram, foram brotando, na verdade, as empresas de comunicação, né? As rádios, jornais, etc. Chegou a ter quase 100. Chateaubriand foi um dos grandes arquitetos da modernização no Brasil. A obra dele em favor da unidade geográfica do país, né, é realmente uma coisa impressionante. Ele estava imbuído pelas grandes demandas coletivas, né? Ele dizia que os diários associados, os interesses dos diários associados eram os interesses da coletividade, né, do bem público, né? Ele teve essa visão nacional do país, né, que foi acompanhada por outra façanha dele dentro da mesma ótica, que é a campanha que ele fez, que não tem nada a ver com a mídia propriamente, mas é de integração nacional, que é a campanha Asas para o Brasil, de doar um avião teco-teco, né, de Paulistinha, para os aeroclubes brasileiros. Promoveu a campanha nacional de aviação, deem asas ao Brasil, foi o seu lema em ação. Deem asas ao Brasil.
Foi realizada na manhã deste sábado no aeroporto de Ponta do Calabouço, no Rio, a cerimônia de batismo de um avião monomotor modelo Piper Cub. A aeronave, que recebe o nome de Regente Feijó, será enviada à cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O ato simbólico inaugura a promitente nova campanha dos Diários Associados, que pretende espalhar aviões de treinamento e aeroclubes por todos os rincões do país. Foi um grande movimento nacional. Era criança, era estudante universitário, todas as classes, né? Operários, todo mundo se movimentou. Geralmente o batismo era feito no Rio de Janeiro, depois passou a ser em São Paulo. Era feito geralmente pela dama, pela primeira dama, no caso, né? De uma prefeitura, a mulher do prefeito, lá no Rio de Janeiro, para a mulher do ministro, geralmente esposa de militares da época em evidência, né? E de diretores de aeroclube. Abria-se uma garrafa de champanhe, né? E jogava-se na hélice do avião. E ao lado, no capô do motor, punha-se o nome do personagem que estava doando o avião. Assim que era feita essa homenagem, né? E que eternizava esses aviões. Essa campanha visava democratizar o ensino da aviação no Brasil, né? E foi por isso que o Brasil nunca teve problema com pilotos para aviões particulares, aviões de linhas aéreas. E eu creio que ele não só conseguiu democratizar o ensino da aviação, da arte de conduzir os aviões, como marcou sua presença no país, um feito extraordinário, né? O Chateaubriand vislumbrou um momento em que nós estamos, igual ao que nós estamos vivendo hoje. A aviação de hoje está explodindo, né, em termos de demanda de passageiro, e todas as empresas do Brasil já começam a sentir o problema da falta de piloto. Eu penso que foi por essa maneira que o Chateaubriand assumiu esse compromisso de ajudar o país a desenvolver o ensino aeronáutico. Não adiantava ter aeroclube se não tinha pelo menos um avião. Né? E ele conseguiu, com aqueles métodos extraordinários e extravagantes que ele usava, e com o apoio do Baby Pinhatari, que era um empresário, playboy, que tinha uma fábrica de alumínio aqui em São Paulo, e era também um fanático por aviação. Eles conseguiram fazer um modelo de avião razoavelmente barato. E aí, o que ele fazia? Ia para o empresário, olha, eu estou precisando de X para um aviãozinho, e aí o jeito dava, o avião era logo montado, o motor vinha dos Estados Unidos. Essa campanha permitiu que a aviação brasileira fosse o que é hoje. Na época nós tínhamos 40 aeroclubes. Quando estava no auge essa campanha, nós atingimos o número de 400 aeroclubes, em plena Segunda Guerra Mundial. E foi isso até os anos 50, quer dizer, funcionou essa campanha dos anos 40 até os anos 50, né? A primeira reportagem dele, como a gente conhece uma reportagem, foi feita em 1911, quando passou um piloto francês ou italiano pelo Recife, e o aviãozinho tinha 2 lugares. Um repórter ia fazer um sobrevoo de Recife ao lado do piloto, fazer uma reportagem. E como havia um limite de peso para o avião e o repórter era muito grande ou muito gordo, foi descartado, e como ele era um catatauzinho de 1,60 m e poucos, ele foi escolhido para ir no avião. E ele se apaixonou. Essa reportagem é publicada 5 anos depois da invenção do avião. Então ele fica com aquilo na alma, aquela paixão por avião. A partir do momento que ele passou a ser um sujeito rico, a ter dinheiro, ele comprou seus aviões, tinha 2 aviões, só viajava de avião, acabou esse negócio de viajar de carro. Ele foi absolutamente fundamental, não é? É uma daquelas figuras que decide fazer alguma coisa e decide fazer alguma coisa por si só. Quer dizer, tendo a si mesmo como uma figura ativa, como uma figura proativa,
que se encarrega de uma missão e que a leva a cabo. Ele vai ser esperto, extremamente esperto, tem o sentido de ocasião, então se vê numa Europa empobrecida e com gente que tem alguns tesouros guardados e que poderia se desfazer daqueles tesouros numa condição boa para eles. Uma verdadeira revolução no mundo das artes. O magnata das comunicações Assis Chateaubriand abre as portas do novo Museu de Arte de São Paulo na sede dos Diários Associados, centro da cidade. Entre as presenças ilustres no evento de inauguração, destaca-se o governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, acompanhado de sua esposa, Dona Leonor. O MASP passa a ocupar um andar inteiro do prédio com vasto acervo de arte europeia, formado sob a orientação do crítico e marchand italiano Pietro Maria Bardi. O encontro dele com Bardi foi extremamente, digamos, funcional e operacional para ambos. O Chateaubriand teve no Bardi um conselheiro, uma pessoa com trânsito, sobretudo na Itália, não é? Daí vem, inclusive, a maior parte, uma parte muito significativa do acervo do museu, é muito forte em arte italiana e em arte francesa. Bardi tinha um olhar muito bom. Então, no momento em que era possível comprar muita coisa e no momento em que muita coisa oferecida no mercado não era tão importante assim, ele soube fazer uma escolha criteriosa, da qual resultou que nós temos aqui. Aproveitou-se de uma época especial, que era o pós-guerra, onde a Europa estava na miséria, as grandes coleções, inclusive muita coleção saqueada pelos nazistas e fascistas, que estavam jogadas por ali, e o Bardi localizou essas coisas. Afinal, ele não estava preocupado em saber se isso tinha pertencido a esse ou aquele. Ele queria autenticar, e as coisas eram relativamente baratas. E o Chateaubriand comprou muita coisa boa que deu a base para o MASP. Então, o MASP é obra de gênio. Então, é o cara que tem a visão, o senso econômico extremamente aguçado. Mas, na realidade, pergunto eu, isso o tornou um homem rico? Não. Então, além do senso econômico, ele tem o senso de oportunidade e tem o senso da importância de que nada parecido a isso existia neste país, existia no Brasil. E vai vai deixar esse legado que ultrapassa qualquer fronteira. O fato é que ele conseguiu reunir, ele conseguiu, digamos, movimentar-se dentro do meio da sociedade brasileira de tal forma que essas doações foram possíveis. Seria ingenuidade muito grande deixar de reconhecer o poder que ele tinha nas mãos, sendo proprietário de uma extensa rede de mídia, não é? E assim como nós o reconhecemos hoje, as pessoas que conviviam com ele deveriam fazer ainda muito mais. Então, por receio, por desejo de cumplicidade, por reconhecimento, viam do seu interesse contribuir para a obra dele, não é? Aquelas obras que para o MASP foram compradas a um preço ínfimo, de certa maneira, não é? Hoje estariam absolutamente fora do alcance. Quando você fala de uma ou outra obra cujo valor está na casa das dezenas de milhões de dólares, algumas eventualmente nas centenas de milhões de dólares, se tem uma ideia dessa impossibilidade de repetir a coleção. Na documentação das obras, nós temos todos os registros da compra e da coleção. Eu estava vendo uma carta de uma galeria em Londres avisando o Chateaubriand que tinha essa coleção do Degas completa para vender. Ele recebia esses avisos e comprava. Com dinheiro, sem dinheiro. Depois ele arrumava o dinheiro. Não há na América Latina, toda ela, um museu que tenha a coleção que o MASP tem. Sobretudo de obras a partir do século XIII e chegando até o começo do século XX. O mundo lá fora reconhece a importância desta coleção
Tanto assim que frequentemente é todo ano, várias vezes ao ano, o MASP recebe pedidos de empréstimo de obras para completar exposições que estão feitas ou no Louvre, em Paris, ou no Metropolitan de Nova York, ou no Museu de São Francisco, ou em Boston, ou no Japão. Então ele era atrevido, corajoso e, eu diria, alucinado, né? Para fazer uma compra de um porte que você não tem como pagar e depois você conseguir o dinheiro, era um achaque do bem, digamos, né? Mas ele conseguia os grandes doadores para adquirir essas obras. E o que restou disso? Essa coleção que hoje ela é disputada para empréstimo pelo mundo inteiro. Você pode, hoje em dia, construir um outro império midiático, mas você não pode fazer um outro MASP. Eu diria que vai se passar muito tempo ainda até que alguém com a mesma visão, a mesma dedicação à causa pública apareça e consiga reunir uma outra coleção tão esplendorosa quanto essa. Então, talvez seja esse, de fato, o grande legado do Chateaubriand. Os nossos tataranetos, daqui a 300 anos, vão continuar vendo Rembrandt, Matisse e Modigliani de graça aqui na Avenida Paulista. Isso não acaba nunca. E o curioso disso é o seguinte, que o museu não é propriedade da família dele, ele não deixou para os filhos, o museu é público, é seu, meu, de qualquer um dos espectadores. Ele tinha um desprezo superior por dinheiro, jamais andava com dinheiro no bolso, naquela época não tinha cartão de crédito. Era muito comum ele tomar táxi, descer do aeroporto quando não tinha o motorista dele com o Cadillac esperando. Chegava na porta dos Diários Associados e dizia para o motorista, eu não sei como pagar o senhor porque eu não tenho dinheiro. Chateau, como pioneiro, trouxe a primeira estação de TV para o Brasil, sendo digno de menção. 1950 foi a inauguração. Ele tinha ouvido falar que existia um negócio chamado televisão. E ele pega um avião e vai aos Estados Unidos, a Nova York, a sede da RCA Victor, e procura o David Sarnoff, que era o presidente da RCA Victor, recebido pelo David Sarnoff, e por não sei quantos milhões de dólares, compra equipamento para montar a estação de televisão. Ele chegou na direção maior lá em Nova York e a pessoa que o atendia, esse diretor, não queria mostrar, mas o senhor não é brasileiro? Eu sou. Não tem emissoras de rádio? Sim, em todo o país. Mas por que o senhor quer ver a televisão? Porque eu quero comprar. Mas o senhor não acha que o Brasil é um país pobre? Para se comprar, para ter televisão? Ele falou, fique o senhor sabendo que não vou comprar uma, vou comprar duas. A primeira vou instalar em São Paulo e a segunda no Rio de Janeiro. E ele de fato fez isso. Em setembro de 50 foi a de São Paulo. Em janeiro de 51 foi a do Rio de Janeiro. E ele acaba de assinar o contrato com o David Sarnoff e está andando pelos corredores da RCA Victor e vê num estúdio uma exibição experimental num monitorzinho pequenininho de televisão a cores. Ele abre a pasta, pica o contrato em pedaços e diz, não quero essa que o senhor me vendeu, não. Eu quero é aquela. Algo que só viria para o Brasil 20 e tantos anos depois. Ele chamou esses amigos e disse, a televisão explodindo no mundo. 3 ou 4 países já têm, mas vários outros vão estar já, incluindo Cuba, incluindo México, que só conseguiram montar
a emissora uma semana, 10, 15 dias depois do Brasil. Ele sabia de tudo isso. Mas eu preciso de dinheiro. Dou a vocês uma carta, contrato, lá qualquer coisa, um papel, dando direito a vocês de serem patrocinadores por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, não sei, dos meios, das coisas, mas tenho certeza que foi essa carta crédito, tinha assim um nome, que fez com que esses patrocinadores fossem com ele. Equipamento vem, desce, chega ao Porto de Santos, sobe com faixas, uma caravana de caminhões, ele vai ao Sumaré, onde funcionava a Rádio Tupi, se não me engano, e tinha um pátiozinho no Sumaré, onde os funcionários jogavam uma peladinha ali. E estavam lá na hora do almoço, no intervalo do trabalho, meia dúzia de radialistas ali, de técnicos, jogando uma pelada. E ele chegou, com seu terno branco, sua gravata batendo no joelho, e disse: vamos embora daqui, minha gente, vamos embora que agora acabou esse negócio de futebol. O que é isso, doutor Assis? Isso aqui é a nossa diversão. Acabou, aqui eu vou instalar um estúdio de televisão. E vai com um giz no chão, dizendo: aqui vai ficar o auditório, aqui vai ficar o estúdio, aqui vai ficar isso, vai ficar aquilo, o switcher vai ficar ali, e de verdade. Enquanto eu trabalhava na Rádio Tupi, na difusora, que era uma característica de toda a equipe de trabalhar nas 2 estações, havia nos fundos do prédio uma pilha de tijolos que era o começo da televisão, já se falava na televisão. Então aquela curiosidade, o que será, por que será, e onde será, e qual o nosso lugar dentro disso, dessa proposta nova e tal, né? E aquele fascínio da coisa nova que ia surgir também tinha um lado negativo, a dúvida do pessoal de rádio sobre qual a perspectiva que eles teriam com o surgimento da televisão. E aí tem uma outra passagem curiosa, que ele descobriu o seguinte, que ele instalou a estação de televisão e estava faltando uma semana para a TV Tupi ir ao ar, quando ele se deu conta de que não havia televisores no Brasil, não havia receptores. Então ele gastou aquele dinheiro todo e toda aquela montagem para nada, porque ninguém ia assistir aquilo. E como era um negócio que precisava ser feito com uma certa urgência, ele recorreu a um contrabandista que encheu um avião de monitores nos Estados Unidos, desceu aqui, ele vendeu e deu de presente para algumas pessoas e espalhou por pontos importantes de São Paulo naquela época, como era o Mapping, em frente ao Teatro Municipal, aparelhos de televisão para as pessoas poderem assistir, porque ninguém tinha televisão. Ele corria o risco de jogar pela janela os, acho que 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares daquela época, que hoje é uma montanha de dinheiro, por falta de espectador. Mas nós vamos fazer programa para quem? Não existia televisores à venda. Começaram algumas pessoas ricas a trazer aparelho. Mas aí o Chateaubriand ou mandou buscar e comprou. Me disse o diretor técnico, quando vivo, agora já faleceu, me deu testemunho de que ele comprou 20 aparelhos só. Outros dizem que ele comprou 200, duvido. E esses 20 ele pôs na sede dos Diários Associados, outro no Jockey Club, me parece que ficou na rua. E nas idas ao Sumaré do Chateaubriand, havia sempre aquele interesse de todos os funcionários em olhar e ver aquele homem meio lendário, né? que estava no meio daquela nova experiência. E a gente tinha notícias das coisas que ele fazia, das coisas que ele previa e tal. Ele era um homem essencialmente prático. Ele era pragmático ao extremo. Então, o que ele fazia? Ele conseguiu 4 grandes patrocinadores que se comprometeram a pagar um equipamento caríssimo em relação ao rádio, né?
e usufruir com o tempo uma espécie de crédito de publicidade. Então esses grandes patrocinadores praticamente pagaram a televisão. E o Chateaubriand, no dia da inauguração, fez um discurso de abertura em que ele foi o introdutor do merchandising na televisão, porque ele uniu, por citações de características de cada um dos anunciantes, os 4 anunciantes no primeiro discurso que ele fez. Está no ar a primeira emissora de televisão do Brasil. Foi inaugurada nesta segunda-feira, em prédio na zona oeste de São Paulo, a TV Tupi Canal 3. Um feito extraordinário que coloca o Brasil em 4º lugar no seleto grupo de países que já contam com a nova tecnologia. Os programas passam a ser transmitidos diariamente ao vivo dos estúdios do Sumaré. Em discurso de inauguração, o empresário Assis Chateaubriand afirmou que a data marca o início de uma nova era e que já começaram os trabalhos para abrir no próximo ano a TV Tupi do Rio de Janeiro. É falsa a história de que ele quebrou uma garrafa de champanhe numa câmera no dia da estreia e estragou a câmera com a champanhe. Não é verdade, essa história não tem nenhuma testemunha disso. Na época que eu fiz o livro, eu falei, acho que com praticamente todo mundo que estava dentro do estúdio no dia da estreia, e todas as pessoas disseram, isso é invenção. A televisão, quando surgiu, era um objeto de luxo, caríssimo, difícil de adquirir, inclusive, e limitado até para aqueles que trabalhavam na televisão. Tanto é verdade que na saída dos estúdios da televisão havia uma sala que nós chamávamos de auditório da TV. Era uma sala de uns 20 metros quadrados que tinha um monitor, umas cadeiras, e o pessoal do Sumaré assistia aos programas. Quando um artista saía do Sumaré, ele passava em frente a essa sala. E naquele momento havia a primeira tentativa de ibope. Quer dizer, ele perguntava como é que eu me saí, foi bem, foi mal. A crítica que você fazia para motivo do aperfeiçoamento de todo o trabalho que se desenvolveu em seguida, né? Esse pessoal do rádio, eu sabia falar muito bem, eles faziam radioteatro, essas coisas todas. Agora, mas não apareciam, no rádio era só voz, só fala. E na televisão eles tinham que aparecer, né? E não podiam ter um papel da frente. Então, estava difícil para eles. E o diretor lá da TV assistiu o nosso teatro municipal e convidou, bem ao mesmo tempo, né? Vocês não querem levar esse seu espetáculo para o estúdio? E foi imediatamente sucesso e já pediram um programa brasileiro. E aí é que eu olhei para o Júlio olhou para mim e em coro dissemos Monteiro Lobato. E fizemos. E pegou. Com um aparelho de televisão eu não tive nenhum contato antes. Nunca vi um aparelho de receptor de televisão. O primeiro contato que eu tive com uma tela de televisão, poderia ser melhor explicado, foi com a tela de um monitor. E havia muita curiosidade, não só minha como dos técnicos, de ver uma tela de televisão acesa, 4x3, que era a relação de dimensão padrão na época, e ver aquilo aceso. E teve um belo dia lá que todo mundo pensou em ver uma tela acesa e eu tive que ligar um monitor, e eu também estava curioso, para ver a tela acesa sem imagem, porque não tinha ainda equipamento de vídeo funcionando. Para ter imagem só podia ser direta do estúdio, não havia nem gravação de videotape, nem linha de micro-ondas, nada disso, nem satélite. Eu vi que estava o que a gente fazia no teatro, eu alcançava 700 pessoas ou 600 pessoas, que não era pouco, teatro municipal. Mas 6 mil ou 60 mil é um pouco diferente. Logo de cara, com os televizinhos correndo da rua inteira para os felizardos que tinham um aparelho de televisão,
foi muito impressionante, muito sensacional. E quanto ao sítio do Pica-Pau Amarelo, que começamos a fazer, e logo o jornal do Chateau promoveu muito, e os outros jornais também, porque era uma grande novidade, né? E todo mundo ficava muito impressionado. E os contratados da TV Tupi queriam muito participar dos nossos programas, porque de cara tinham ibopes altíssimos. Uma coisa toda movimentada, né? Toda agitada, a gente não tinha nem tempo de registrar direito as coisas. O Chateaubriand, que eu conheci bem na época, ele era um homem que gostava de fazer as coisas pela primeira vez, era um desbravador, e ao mesmo tempo ele era uma pessoa muito suave, muito interessante de falar com ele. Ele era essa figura muito curiosa, porque ele tinha as duas coisas de uma vez. Ele era uma pessoa, ao mesmo tempo, muito respeitável, muito séria, e ao mesmo tempo muito suave. Quando a gente conversava com ele, ele era uma pessoa muito agradável, mas era muito incisivo quando ele falava. A gente pensava que ele era um homem duro, mas não era. Definitivamente não era. Pelo menos todas as vezes que eu vi, não era. Ele se preocupava com as crianças do Brasil. Ele criou mais de 400 postos de saúde, que se chamava na época postos de puericultura. Então ele entendia que as crianças precisavam ser assistidas, principalmente na sua fase maternal, e as mães também, com pré-natal, etc. E ele criou isso. E como ele criou, não era usando o governo, era usando amigos. Ele obtinha um recurso com os amigos e fundava postos de puericultura em várias partes do Brasil. Ele tão atrevido, conseguia tudo o que queria, arrancava dinheiro de patrocinador ou de gente rica para o jornal, para o que ele inventava de fazer. Ele inventou o museu, né? O que ele queria, ele conseguia. Em 50, quando terminou o governo Dutra, e ele, no auge do poder e do prestígio dele, alguém perguntou: doutor Assis, por que o senhor não se candidata a presidente da República? Ele respondeu: ser presidente da República não tem a menor graça. O bom é que qualquer pessoa, para ser presidente da República, tem que bater naquela porta, tirar o chapéu, sentar aqui e perguntar se eu deixo. Então era isso, ele não queria exercer o poder, ele queria controlar o poder como se fosse num teatro de marionetes. No dia que chega a notícia de que Getúlio, no meio daquela tensão no Brasil, aquela situação política dramática, alguém entra na sala dele e diz: doutor Assis, Getúlio Vargas acabou de dar um tiro no coração. Ele diz: vou me candidatar à vaga dele na Academia Brasileira de Letras. Isso mostra o que era o desapego dele, não só por dinheiro, mas por relações pessoais, por amizades, por tudo. O jornalista Assis Chateaubriand assumiu neste sábado a cadeira de número 37 da Academia Brasileira de Letras. Portando o tradicional fardão, marca registrada da casa, o velho capitão foi empossado em sessão solene. Na oportunidade, proferiu marcante discurso, evocando seu antecessor direto no assento, o presidente Getúlio Vargas, morto há um ano. A projeção do Brasil na cena internacional era outra grande preocupação de Chateaubriand. O Brasil tornar-se um protagonista da cena internacional. Essa coisa só se poderia realizar a partir do momento em que o Brasil tomasse impulso, né, em diversas áreas de atividades, né, na área industrial, na área agrícola. Nós hoje temos uma das mais pujantes agriculturas do mundo, né? Uma das preocupações de Chateaubriand é aprimorar, né, a agricultura brasileira. E para isso Chateaubriand chegou a instalar fazendas modelo
para, né, trazer para o Brasil novas técnicas, novas noções de plantio. Né? Ele foi uma das primeiras pessoas a trazer para o Brasil inseminação artificial de animais para desenvolver raças bovinas. Ele percebeu que esse país tinha que comer, era um país de famintos, e que a pecuária brasileira, que é uma fonte de subsistência básica, tinha que ser melhorada. Então ele fez um negócio, um carnaval de importações de grandes matrizes da Índia, de gado zebu, Nelore, e o rebanho brasileiro melhorou. Hoje temos aí uma pecuária extraordinária, porque foi o seu Chateaubriand que trouxe, aí fazia um carnaval, leilões e exibições, e o cruzeiro mostrava. Tomou posse em rápida cerimônia no Senado para exercer um segundo mandato o jornalista e empresário das comunicações Assis Chateaubriand. Levado à casa desta vez pelos eleitores do Maranhão, ele promete seguir em defesa dos mesmos ideais nacionalistas que marcaram sua primeira atuação como senador, quando eleito pela Paraíba em 1952. Ele é um homem que nos coloca na modernidade. Então, nós ultrapassamos, nós damos um salto com essa reunião, inclusive, do que é o sentido das comunicações e o sentido da política. Ele vai fazer essa ligação e faz essa ligação muito bem. Então, é o Brasil antes e depois de Chateau, se nós formos pensar, o mundo moderno. Este aqui é o retrato do Chateaubriand, que eu vejo capaz de fazer esta cadeia. Porque aí é verdade que ele fez muita cadeia sem ter no cofre o dinheiro para isso? É. Eu inaugurei muitas estações de televisão em que eu fui arranjar um empréstimo bancário, mas era uma coisa consciente, eu sabia que era assim. Assim que tinha que ser, eu valorizava. E havia um grande número de emissoras de rádio também, formando a rede de emissoras, era a EMAS que eles chamavam, emissoras associadas, que era uma entidade que vendia pacotes de publicidade em todo o Brasil. Né? Havia estações em cerca de 20 estações de rádio no Brasil e até 17 estações de televisão, que eram alimentados por essa organização, essa EMAS. Ele foi o homem que garantiu a posse do Juscelino e, em troca desse ato, o Juscelino nomeou embaixador em Londres, facilitou a importação de máquinas, equipamentos, uma série de coisas assim. Em Londres, o novo embaixador do Brasil no Reino Unido apresentou suas credenciais à Rainha Elizabeth II. Em foto distribuída às agências, o ex-senador Assis Chateaubriand se dirige à carruagem real que o levaria para a cerimônia no Palácio de Buckingham. Escolhido pelo presidente Juscelino Kubitschek para representar o Brasil na Inglaterra, o jornalista paraibano renunciou ao mandato no Senado. E teve uma gestão em Londres como embaixador memorabilíssima também, porque ele era um homem absolutamente informal em termos de diplomacia, né? Para começar, ele foi entregar as credenciais à Rainha Elizabeth e ele teria para falar com ela 5 minutos pelo protocolo. Ficou meia hora falando com ela e ela dando gargalhada. E a imprensa ouvindo lá de fora aquela coisa espantosa da Rainha Elizabeth, dando gargalhada, porque consta que ele teria dito a ela: se só não for ao Brasil, eu me suicido. Contam que no percurso entre o hotel e o palácio, ele deu aos cocheiros cachaça ou alguma coisa que os deixou bastante animados. Saiu de lá consagrado como uma figura absolutamente singular. E fez um trabalho de divulgação do Brasil também notável, né? Lembro que ele levou um colar de água-marinhas enormes para a rainha da Inglaterra. Água-marinhas brasileiras, tão bonito, diferente. Parecia um homem qualquer, ele não era um homem qualquer. E ele teria que vir de Londres e parar em Recife. E ele não queria parar em Recife, né? Na viagem que ele estava marcado para vir ao Brasil, ele ia para o Rio Grande do Sul, né? Eu disse ao governador: só há um jeito, tirá-lo de bordo. Essa parada dele em Pernambuco
foi a salvação da vida dele, porque o voo, na época era o Constellation que usavam para voos internacionais, caiu em Porto Alegre e não sobreviveu ninguém. Morreram todos os passageiros e os tripulantes, né? Ele criou um negócio chamado Ordem do Jagunço. Essa mania dele de aristocracia. O que era a Ordem do Jagunço? Ele punha no agraciado um gibão nordestino feito com couro de bode, fedorento, um chapéu de cangaceiro, como esse que ele usa nessa imagem. Aliás, os dois, ele está com o gibão e com o chapéu de cangaceiro. E batia no ombro do agraciado com um punhal e dizia: eu, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, chefe da Ordem do Jagunço, ordeno o senhor Ságoro, o senhor fulano de tal, como cavaleiro da Ordem do Jagunço. Ele fez isso com o Churchill. E o Churchill não entendia do que se tratava, que história era aquela, aquele troço fedorento, aquele chapéu estranho, e aquele baixotinho batendo com um punhal enferrujado no ombro do primeiro-ministro inglês, grande herói da Segunda Guerra Mundial, dizendo: eu sagro vossa Excelência, em português, eu sagro vossa Excelência cavaleiro da Ordem do Jagunço. Essa Ordem do Jagunço que ele terminou mandando esculpir uma medalha que era de prata, de bronze e de ouro. Era com as características do sertanista realmente da Paraíba, o Cabrinha da Peste, do Catolé do Rocha. Está esculpido, né, na medalha isso aí. E foi uma mulher alemã, Dona Lili Lovenstein, fantástica, que desenhou e fez tudo que o Chateaubriand quis e que mandou fundir essa coisa. Ele condecorou o embaixador russo com essa medalha. Quase todos os governadores do Brasil naquela época tinham essa medalha em festas com decoração de Chateaubriand. Em setembro de 59, Chateaubriand, embaixador do Brasil em Londres, oferecia uma recepção e lá chamou para essa recepção Edilson Varela, que era o diretor do Jornal do Rio e também um possível encarregado da implantação do projeto. Ele então chamou Edilson e disse: Edilson, vai convidar aquela senhora, senhora de um banqueiro inglês, Dona Shelley Parnell, para a madrinha da televisão. Edilson, assustado, pergunta: mas que televisão, doutor Assis? Ele falou: é a televisão que nós vamos inaugurar em Brasília no dia da inauguração da cidade. Não tinha projeto, não tinha local, não tinha nada, há 8 meses da possível inauguração. Encontrou com o Juscelino, ia despachar aqui no Rio, né? Ele era contra Brasília. Se o senhor inaugurar a cidade no dia 21 de abril, pode contar que lá terá um jornal dos Diários Associados. Percebendo que era inevitável a construção e a inauguração da cidade, ele mudou de posição e disse a Varela: meu filho, para construir uma televisão, o mais difícil é arranjar uma madrinha, de modo que nós já temos uma agora e podemos dar partida ao projeto. Numa quinta-feira histórica, dia em que a capital da República Federativa do Brasil foi finalmente transferida do Rio de Janeiro para Brasília, o grupo de emissoras e diários associados anuncia a inauguração de 2 novas empresas, a TV Brasília e o Correio Brasiliense, diário que recupera o título lendário do primeiro jornal brasileiro, criado por Hipólito José da Costa em 1808. Quando ele foi buscar para fazer o Correio Brasiliense, quantas pessoas sabem que ele foi buscar na Inglaterra este nome de alguém que tinha feito um grito de protesto da Inglaterra? O primeiro jornal do Brasil foi fundado em Londres por Hipólito José da Costa, que é considerado o primeiro jornalista brasileiro.
Era um jornal que circulava aqui subversivamente, clandestinamente. Ele fundou e esse jornal existiu até 1822. Ele defendia a independência do Brasil. E, observem, defendia também a interiorização da capital, que era um projeto já antigo, desde Tiradentes, Bonifácio, Vanhaga, que desejava a interiorização da capital, a mudança, ou seja, do litoral, Rio de Janeiro, para essa região do Planalto Central. Agora, veja como era a visão de Dr. Assis Chateaubriand. Ele quis que o jornal tivesse o mesmo nome daquele que defendeu esses grandes propósitos nacionais em Londres. Então, o que ocorreu? Ele fez com que seus emissários fossem a Londres, ele também foi, e adquiriu os direitos dos herdeiros de Hipólito José da Costa. E em 21 de abril, ele fez circular aqui o jornal Correio Brasiliense, que existe até hoje, e é um jornal de grande influência na capital do Brasil e em todo o Brasil. Ele não pôde comparecer em Brasília à inauguração do Correio Brasiliense. Em 20 de fevereiro de 1960, ele já era embaixador, mas vinha muito ao Brasil e veio aqui a Brasília. E numa viagem, saindo de Brasília, ele teve um AVC, uma trombose. Ele foi atendido no Rio de Janeiro, foi levado para o Rio de Janeiro, aonde na casa do Dr. Eiras ele foi atendido dessa trombose. Atenção para a notícia que acaba de chegar. É grave o estado de saúde do embaixador Assis Chateaubriand, dono do Grupo Diários Associados. O empresário segue internado desde a manhã de ontem na clínica Dr. Eiras, no bairro de Botafogo, vítima de uma trombose cerebral dupla. Ele foi submetido a uma traqueostomia de emergência e permanece em estado de coma. Repetindo, é grave o estado de saúde de Assis Chateaubriand. Verificaram que a situação estava estabilizada e ele completamente paraplégico, somente os olhos se moviam. E houve uma felicidade, que nessa casa do Dr. Eiras, o médico diretor indicou uma enfermeira competente, uma pernambucana, de nome Emília Araúna, para que ela dirigisse a equipe que cuidaria daquele estado de saúde dele. Essa moça foi notável. Chateaubriand teve isso em fevereiro, nós ficamos 8 meses na clínica Chalé Olinda. Em setembro daquele mesmo ano, 1960, Chateaubriand recebeu alta e foi para a Avenida Atlântica, a casa dele. Da hora que ele recebeu alta, me fizeram uma proposta para largar a casa do Dr. Eiras e me dedicar inteiramente à casa Chateaubriand, montando uma equipe especial de enfermagem. E eu aceitei as condições. Os diagnósticos médicos não revelavam nenhuma melhora. No Brasil inteiro sentia-se a falta dele. E nos diários associados, 72 empresas, que ele tinha solução para tudo, orientava, era um comandante, era um líder de todos. Ninguém sabia sobre o pensamento dele. Ele passou cerca de 6, 8 meses completamente inerte, recebendo todos os cuidados. Essa enfermeira, de nome Emília, que o acompanhou até 68, quando ele faleceu, ela descobriu uma maneira de fazer o Dr. Assis se expressar. Ele teve muita sorte porque a segunda irmã mais velha da minha família, ela nasceu com problemas fonoaudiológicos. E aí, quando ele saiu daquele estado de coma, desesperado, totalmente lúcido, mas ele não emitia, não conseguia se expressar para que ninguém ouvisse totalmente. Aí, eu, com a experiência que eu já tinha dessa minha irmã, eu tentei de todas as formas entender o que ele queria dizer. E foi tudo muito difícil. Então ela chegou e propôs ao Dr. Assis que ela faria um abecedário de A a Z.
eu apontava as letras e pedia para ele confirmar, porque ele não emitia som nenhum, para ele confirmar com o piscar dos olhos. E ele confirmava, entende? E daí eu ia montando a palavra e depois a frase. Disso saíram duas frases. A primeira, que ela conseguiu com essas letras, foi: o edifício pegou fogo. Ponto. Anotado, o edifício pegou fogo. Aí vem a segunda frase: salvou-se a biblioteca. Que o corpo tinha pegado fogo, mas salvou-se a memória, a lembrança dele. Praticamente um ano depois é que eu fui entender o Chateaubriand bem. Num trabalho de fonoaudiologia, que ela teve assessores e ela também era entendida nisso, ela começou a ler os lábios do Dr. Assis. Ele, todos os dias, os assessores passavam os jornais na frente dele para ele ler as manchetes, etc., dos diários associados e de outros veículos. Quando ele queria, por exemplo, conversar com um governador, com um presidente, com um político, eu tinha que me sentar, a minha cadeira ficava colada com a cadeira do Chateaubriand e eu tinha que me desligar do mundo todo. Tinha que entrar realmente no cérebro do Chateaubriand para poder entendê-lo, porque ele ficava extremamente nervoso. E era um intelectual, a maior dificuldade era essa também, né? Eu acho que nunca mais na minha vida eu vou ter uma notícia de um homem com tanta vontade e com tanto amor pela vida e com tanta vontade de sobreviver. A partir daí, ele escreveu centenas de artigos diariamente e eram publicados. Foi uma ressuscitação e uma presença de Chateaubriand na vida nacional. A medicina achava que ele não ia viver nem um ano e ele sobreviveu 8 anos. Então, tudo dele era feito tudo. Se ele dissesse assim, olha, para fazer uma reportagem, chama a equipe em 5 minutos, já tem que estar lá. Eu quero editar um artigo, tem que ser em 5 minutos. Eu quero fazer isso, eu quero viajar para os Estados Unidos, tinha que ser resolvido. Ele era um diplomata, tinha acesso ao livro, um ex-diplomata tinha acesso ao livro. Então, ele era muito imediatista. Ele tinha uma visão e uma coisa interior, que ele parece que lia os fatos. Antes de ser acometido por essa trombose, em 1960, em 1959, ele tomou uma atitude notável. Parece que ele estava prevendo essa doença. Ele resolveu transferir para os seus seguidores, para os seus principais jornalistas, para os seus principais diretores de empresa, a missão de manter essas empresas. Então ele criou, com assessoramento jurídico, a figura de um condomínio acionário, em que ele chamou 22 dos seus principais assessores e entregou 49% das suas ações, para que eles mantivessem a obra, mas colocou filhos também nesse condomínio. Mas tem uma habilidade jurídica. Ele deu com a mão e como que segurou com a outra. Ele colocou que essas cotas, essas ações, eram inalienáveis. Não podia fazer sucessão delas. Quando algum daqueles condôminos, dos 22, falecesse, ele teria que ser substituído pelos outros 21 por um novo, a fim de continuar a obra. O Chateaubriand pediu para o professor Abraham Ackerman que ele gostaria de fazer um tratamento nos Estados Unidos ou na Europa. E em 15 dias ele arranjou uma clínica em Nova York, a mais famosa dos Estados Unidos, Clínica Husky. Durante aqueles 8 meses que nós ficamos em Nova York, Chateaubriand, que nunca tinha sido datilógrafo, ele aprendeu a manusear o indicador da mão esquerda. Em 8 meses ele aprendeu. Foi o trabalho mais alucinante que eu, como uma pessoa da área de saúde, já vi. De todo o trabalho de fisioterapia que o Assis Chateaubriand fez, foi o único trabalho que deu resultado, foi a terapia manual. E foi essa, ele ficou 8 meses tentando bater um teclado de uma máquina elétrica com esse dedo
com aparelhos aqui, aparelho no punho, aparelho no cotovelo, vinha uma alça em forma de L de detrás da cadeira e ele conseguia, com um pouco, levar o braço para a direita e para a esquerda. Ele fazia os artigos dele com um dedo e isso levou a 12.215 artigos, num estilo exuberante, num estilo espetacular, uma adjetivação fartíssima. Como jornalista, ele foi um marco muito importante. Existe uma coleção de livros que reproduz os artigos que ele escreveu anos após anos, em que a gente encontra a opinião dele em tudo que é importante, a indústria, a educação, a política local, a política nacional, então todas as coisas, né? Eu acho que ele foi uma grande personalidade, foi um sujeito de uma coragem. Chateaubriand trabalhou durante 8 anos muito mais do que qualquer uma pessoa de 30 anos. E foi a única forma que ele encontrou de sobreviver. O que ele nos deixa é a grande percepção de como num país do futuro, um país que está enxergando, que está vivendo cada vez mais do século XX, pensando no século XXI, ele é um visionário, porque ele consegue enxergar qual é a importância do conglomerado de comunicações e como isso é significativo para mudar a face do país, a vida das pessoas. Ele tem essa dimensão. O Brasil está de luto. O jornalista, empresário e embaixador Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo faleceu às 9h30 da noite desta quinta-feira no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista. Criador do MASP e dono dos Diários Associados, Chateaubriand estava internado havia 3 meses com graves problemas pulmonares e morreu vítima de colapso cardíaco. O velório acontece na sede dos Diários, na rua 7 de Abril, centro de São Paulo. Quando ele desaparece, quando ele morre, em 68, começam a vir as ações, não só do Estado, mas de iniciativa privada, de gente que tinha vendido máquina, de gente que tinha vendido papel. E mesmo depois de desmilinguir, o Império ainda é hoje uma força importante no Brasil. Ele tem os Diários Associados, o Condomínio Associado, tem os 2 jornais mais importantes de Minas Gerais, o Estado de Minas e o Diário da Tarde, e o Correio Brasiliense de Brasília, para não falar em outros espalhados pelo Nordeste. É muito difícil apontar uma coisa e dizer, olha, Chateau vai ser lembrado daqui a 500 anos por isso ou por aquilo. Porque a televisão eu acho que é o mais forte, mas é muito, eu acho que talvez seja até injusto dizer que é só a televisão. O Chateaubriand sempre foi, por espírito, por forma de ser, um homem estável como ele mesmo, porque o seu pensamento era dinâmico. O Chateaubriand teve três esposas, com as quais ele teve 3 filhos. Enfim, é preciso entender a criatura como ela é e não interpretar as coisas que dizem que ela faz. Todos sabem, porque não estou contando nada que tenha sido... O único casamento, que eu digo legítimo no sentido de que foi preto no branco, cartório, igreja e etc. do Chateaubriand foi com Dona Maria Barroso do Amaral. O casamento da Dona Maria durou menos do que a gravidez e o nascimento do filho desse casamento, que se chamou Fernando Bandeira de Melo. Fernando, para mim, era um gênio, como talento, como capacidade. Só que ele era irascível como pai em algumas coisas, mas sem o controle que o pai tinha para conter essa irascibilidade. É uma história difícil. No entanto, ele sempre foi muito ligado, muito leal com os filhos dele. Mas os filhos são criados sem aquele pai, na imagem doméstica. Vamos imaginar essa coisa como é que é. Quer dizer, eram 3 criaturas de 3 casamentos diferentes. E a falta de encaixe ali era visível. Ninguém ajudava o pai, ninguém trabalhava, todo mundo queria o dinheiro no final do mês. Só que o Chateaubriand tinha feito um condomínio acionário com 22 condôminos. E ele encaixou o Gilberto e o Fernando como condôminos também. Aquelas pessoas que apontam o dedo e
e mostram certo rancor, são pessoas que têm despeito de um homem que pensou acima de tudo no país, mais do que nele. Porque quem pensa no país faz o Museu de Arte de São Paulo, sacrificando uma série de coisas do seu benefício pessoal, faz postos de pericultura, faz aeroclubes, implanta uma mentalidade de elite política, cuida de café fino, cuida de proteger a natureza e todos os fatores para melhorar o país com fonte de produção, fonte de vida, fonte de crescimento. Do ponto de vista tradicional pelo qual se vê a cultura, eu acho que não há como deixar de reconhecer que ele será lembrado pelo MASP, né? A Rainha Elizabeth II, em visita ao Brasil, é presença ilustre na inauguração da nova sede do Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Acompanhada do príncipe Philip, a monarca britânica conheceu o acervo do MASP e ficou bastante impressionada com as linhas arrojadas do edifício, que foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi. Homenageado na cerimônia, o fundador do MASP passa a ter agora seu nome incorporado ao prédio, que passa a se chamar Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. Eu fico com muito medo de dizer, olha, é um pioneiro, é um visionário, é um revolucionário, porque uma única palavra, eu acho que seja ela qual for, será sempre pobre para descrever esse sujeito que não era um só. Então, a única coisa que eu sei é que seguramente ele foi a figura mais fascinante e a figura mais poderosa do Brasil do século XX. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo é o nosso Bonaparte, né? O Bonaparte, com todos suas grandezas e desgraças, né? Ele é baixinho, pequenininho, mas voluntarioso e voluntarista, despótico e generoso, e com uma grande visão do país. Eu acho que o principal legado dele é o único e o primeiro homem que tem uma visão de qual é a importância da comunicação num país. E ele consegue ter uma visão de conjunto. Vamos pensar, por exemplo, numa partida de futebol. Você tem o jogador que joga individualmente, tem a genialidade, mas você tem o armador, que é aquele cara que tem a noção do jogo e ele consegue, na partida de futebol, não só fazer o seu, mas passar para os outros. É aquele que um pouco comanda as jogadas, né? Então poderíamos usar essa imagem. E digamos assim que o nosso amigo Assis Chateaubriand, ele é o armador. E Chateaubriand tinha uma coisa que em dados momentos ele queria se vestir de couro e botava aquele chapéu de lampião de couro na cabeça. E ele fazia tudo isso para dizer para o brasileiro, olha, vocês não são nada, ninguém é nada, todo mundo aqui querendo seguir uma linha de italiano, de francês, de russo, sei lá, de europeu, nós somos botocudos, Chateaubriand dizia. Chateaubriand foi o maior brasileiro que esse país pôde ter na época dele. Um homem de uma visão futura. É isso. Foi assim Chateaubriand, um exemplo brasileiro, próspero empreendedor, investidor pioneiro, ilustre paraibano, natural de Umbuzeiro. Em Direito no Recife, formou-se na faculdade. Estreou no jornalismo aos 15 anos de idade, fez da comunicação sua especialidade.